Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí. Hoje eu vou começar a falar então sobre biologia, né? Fazer aquela leitura do livro de biologia e tal. E já vamos começar pelo primeiro ponto. O capítulo 1 desse livro é o seguinte, ele vai falar sobre a vida, certo? Ele vai falar sobre a composição química dos seres. Então é legal porque ele já começa falando sobre a primeira coisa. Ele vai explicar o que é biologia, vai explicar o que é vida, porque é algo que você precisa saber, certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui que ele vai colocar pra gente é o significado de biologia, que é estudo da vida, né? Por quê? Porque quando você vai estudar biologia, é um leque de opções de coisas para você estudar, né? E isso você só vai entender quando você entende o nome, biologia, estudo da vida. Então você vai estudar tudo aquilo que faz parte da vida, né? Tudo aquilo que está dentro do estudo que estuda a vida, que é a biologia no caso, tá certo? Então, bom, é para você saber que você não vai só estudar planta, estudar peixe, você vai estudar muita coisa, muita coisa, porque a biologia ela se expande de uma forma muito ampla, tá certo? Bom, então a primeira coisa interessante aqui a entender é o seguinte: biologia, estudo da vida, certo? A segunda característica que ele vai colocar nessa primeira parte é o seguinte: beleza, estudo da vida, mas o que é vida, né? Cada um de nós temos uma forma de entender o que é a vida, de achar o que é a vida, mas cientificamente, como é que isso foi determinado, né? O que é a vida? Como é que a gente olha para uma coisa e fala, aquilo tem vida, aquilo não tem vida, a pedra tem vida, não tem? Não sei. Então, tem uma série de características, certo? E aqui o que ele vai falar é o seguinte, ó, tem uma definição muito interessante, uma pontuação, que é o seguinte: vida, primeiro, da origem do latim, né? Ele vai falar aqui, vida, vita, né? Pode ser entendida como o conjunto de características que mantém os seres em constante atividade, certo? Então é um conjunto de características que mantém os seres em atividades. Então você vê que não é uma, não é duas, não é três características, são várias características que elas, qual é o resultado dessas características? É manter o ser em atividade. Então olha só que interessante, aquilo que tem vida se mantém em atividade, certo? Vida é igual movimento. Uma coisa interessante que eu estava ensinando isso para minha filha e eu falei para ela, ó, lembra do filme da Guerra Mundial Z? Tem uma hora que o protagonista fala assim pro cara, eles estão presos num apartamento, fala assim, cara, a gente precisa daqui, vem com a gente. Movimento é vida, né? Então é exatamente isso que ele está falando. A vida ela tem um constante movimento, né? Uma constante atividade, certo? Bom, isso daqui é uma característica interessante. Aqui embaixo ele vai colocar alguns exemplos, tá? Sobre seres que têm vida. Ele colocou o peixe, as árvores e o cogumelo. E o ser humano também, tá? Então a gente já entende que a biologia é o estudo da vida e que vida a gente pensa que vida é aquilo que está em constante movimento, em constante atividade, tá certo? Então é como se fosse um ciclo. Aqui na segunda parte ele vai falar de uma coisa interessante, que nem todos os seres, nem todos os grupos de seres são fáceis, é fácil identificar a vida neles. Aqui ele vai colocar como uns seres complexos, por exemplo, os seres microscópicos, que são um pouco, alguns trazem uma dificuldade da gente avaliar se tem vida ou não, tá? E aí a gente vai começar o verdadeiro estudo da biologia, que é o estudo da vida, certo? Aqui tem uma pontuação interessante que é o seguinte, tipo as amebas, né? Ó, as amebas, esses organismos, eles possuem as mesmas características que definem os seres vivos, né? Então, as características que definem um ser vivo, as amebas possuem. Então, algo interessante, a gente sabe que a ameba é um ser vivo porque ela possui essas características, tá certo? Ao lado tá falando daqui das bactérias, que de forma inicialmente assim de começo, não dá para você saber direito se ela tem vida ou se ela não tem vida, tá bom? E aqui tem uma lista de características que você tem que avaliar no ser para saber se ele tem vida, se ele possui a vida, tá? E aqui vai ter algumas que eu vou citar: ciclo vital, organização celular, crescimento, metabolismo, movimento, reprodução e evolução e a composição química das células. Todas essas características são características que, ao observar o ser, se ele tiver essas características, são características de vida, né, que vão dar movimento àquele ser, atividade àquele ser, um ciclo para aquele ser. E aí a gente pode definir esse ser como um ser que tem vida, tá bom?
Uma outra coisa interessante é que todas essas características eu vou começar a falar nos próximos vídeos, tá bom? Porque aqui no livro, o ponto 2 são características gerais dos seres vivos, que são essas características que a gente acabou de ler. Então, ele vai explicar o que é cada uma, né? Não é só falar a lista, ele vai explicar o que é cada uma para a gente entender. E uma das coisas interessantes, ele vai explicar como é que funciona a célula, por que a célula aqui é tão importante, né? Ele colocou, uma das características é organização celular, certo? E uma das outras características é a composição química da célula. Então, quer dizer, a célula tem um papel aí vital na composição da vida, certo? Bom, é isso aí. Então, essa primeira parte do primeiro vídeo é o que é a biologia e o que é a vida e por que tem uma série de características que a gente precisa identificar para entender se aquilo tem vida ou não. Certo? Bom, é isso aí, galera. Esse aqui é um resuminho muito bacana desse primeiro ponto, que é como definir a vida, tá certo? E a gente continua no próximo vídeo com os outros pontos. Acompanha aí, você que está estudando, tá quinta série para cima, já tá pegando esse material, né? Então é interessante para dar uma revisada, assim, no que você não entendeu ou entender agora, tá? Então compartilha com o pessoal, curte e se inscreve no canal, marca no sininho aí, que teremos vídeos toda semana, provavelmente, e vamos começar a desenrolar esse livro de biologia todo, do começo ao fim. Ele é, assim, um monstro, né? O meu tá meio velhinho, mas ele é um monstro, mas vai ser legal que a gente vai fazer por etapas, de uma forma bem rápida. Isso aí, valeu! Bom, bem-vindos ao primeiro vídeo, até os próximos e tamo junto!